Nesse mês especial que estamos falando sobre discipulado, quero desejar que você esteja bem e espero que esteja acompanhando nossos vídeos. Nós estamos usando nesse mês 2 livros, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, e também um livro Multiplique, onde nós temos aprendido bastante com 2 irmãos, Francis Chan e Mark Belvin. Esses 2 irmãos escreveram esse livro com bastante bagagem e experiência sobre discipulado e tem sido para nós uma ferramenta muito útil nesses dias. Hoje é aquele dia onde a gente faz aquela pausa para fazer aquela reflexão com algumas perguntas extremamente importantes. Se você está lendo um livro, se você está fazendo um curso e se você não faz pausa no meio da caminhada para refletir aquilo que você já aprendeu, é bem difícil que você vai chegar no final com sucesso, com um bom aproveitamento. Então considere essas pausas, considere essas perguntas. Deixaremos aqui as perguntas também. São perguntas do livro Multiplique e eu tenho certeza que será de grande relevância para você. Eu mesmo estou trabalhando para responder para mim mesmo essas perguntas. Vamos lá então? Anote aí a primeira pergunta. Pare por um instante e leia Mateus 28. Tente se colocar no lugar dos discípulos enquanto presenciavam essas coisas e ouviam essas palavras de Jesus. Como você teria reagido? Eu quero motivar você a fazer esse exercício. Eu fiz ele, peguei Mateus 28, comecei a ler novamente e comecei ali a anotar, receber a mensagem de Jesus, no caso dos discípulos, através das mulheres. É a mensagem que Jesus ressuscitou. Depois eu fui para o versículo 11 e depois o 16 e depois o 18 ao 20, que é muito conhecido por todos nós. E tentei me colocar no lugar de um deles. E realmente foi muito, muito especial essa experiência. Assim que essa primeira pergunta, esse primeiro exercício é extremamente relevante para você. Vamos lá para o segundo. Avalie sua experiência com a igreja à luz da ordem de Jesus para fazer discípulos. Você pode dizer que sua igreja se caracteriza pelo cumprimento dessa ordem? Explique sua resposta. Como pastor, aqui na Holanda, da comunidade evangélica Vida Plena, eu comecei então a analisar como está a vida plena à luz dessa ordem de Jesus. Como eu estou como pastor conduzindo um rebanho ao propósito de Cristo. Fiz minhas análises, fiz minhas observações e acredito, se você que está me ouvindo é um pastor também de igreja, é muito interessante que você também faça essas perguntas, observando como está a igreja que o Senhor Jesus te confiou por um tempo, que o sumo pastor um dia virá para pedir conta para mim, para você e para todos os pastores. Então, como está a nossa igreja local em relação a essa ordem de Jesus? Se você é membro da Vida Plena, então faça essa observação em relação à nossa igreja. Se você é membro de outra igreja, faça essa observação em relação à sua igreja onde você congrega. Vamos para a terceira observação, o terceiro ponto aqui da nossa pausa da semana, nessa reflexão do mês sobre discipulado. 3. Você já se identificou com Jesus por meio do batismo? Se sim, por que, em sua opinião, foi um passo importante? Se não, o que impede você de ser batizado? Eu me lembro que eu me batizei sendo ainda bem jovem. Me converti ao Senhor Jesus tendo 11 anos de idade. Aos 12 anos de idade, um ano depois da minha conversão, fui batizado nas águas. Algo tão maravilhoso para mim, sumamente importante para mim. E eu dei aqui a minha explicação. Se você é batizado nas águas, batizada, então faça o mesmo. Se não é, o que te impede? Até mesmo se você quiser, escreva-me, vamos conversar a respeito disso. Se você é membro de uma igreja, está ouvindo esse áudio, procure o seu pastor para conversar com ele, porque ainda você não é batizado ou batizada nas águas. Esse ponto é muito importante também. Número 4. Você diria que está pronto para se comprometer a estudar as Escrituras e investir nas pessoas ao seu redor? Explique a sua resposta. Olha, se você realmente parar, assim como fazem as empresas, assim como fazem os negócios, assim como fazem pessoas inteligentes que elas param, deixa eu fazer uma retrospectiva. Eu quero avançar, mas se eu avançar tomando um caminho errado, vai ser olhar para trás e tentar corrigir isso, vai me custar muito. Por isso, as pausas. Assim que faça isso com você mesmo. Pare, olha que pergunta importante. Você diria que está pronto para se comprometer a estudar as Escrituras? Se você diz que é um cristão,
uma cristã, frequenta um grupo de irmãos, eu quero crer que você lê a Bíblia todos os dias. Você sabia que o Brasil é o país que mais produz Bíblias no mundo? Ela imprime mais Bíblias em todo esse planeta. Mas hoje nós temos uma geração de cristãos tão superficiais na Bíblia, tão fracos na palavra, tão levados por qualquer vento de doutrina. Um diz assim: põe um copo de água em cima da tua televisão, bebe essa água, a pessoa faz. Agora então compre essa vassoura, porque aí você vai varrer a sua casa e vai ficar tudo limpo, a pessoa faz. Aí vem uma profecia, a pessoa acredita nela mais do que na palavra. Profecia ou profetada, como dizemos, não é? E as pessoas estão muito fracas de alimento espiritual, de alimento bíblico. Assim que essa pergunta é extremamente importante. Você diria que está pronto para se comprometer a estudar as Escrituras e investir nas pessoas ao seu redor? Você não pode investir opinião própria. Você não pode investir tuas ideias pessoais, teus sentimentos. Você tem que ajudar e a influenciar pessoas ao seu redor com a palavra de Deus. Nós estudamos como igreja, como pastor, indicando isso às ovelhas. Nós indicamos isso como pastores e eu faço isso a nível pessoal todos os dias, meditar nas Escrituras. Responda essa pergunta. Número 4, tá bem? É muito importante. Número 5, que desculpas costumam impedir você de seguir a ordem de Jesus de fazer discípulos? O que você precisa fazer para superá-las? Uma das desculpas clássicas é que isso não é para mim. Isso é para os pastores, para os missionários, para os evangelistas, para os discipuladores. Eu não tenho esse chamado. Sabe o que eu quero te dizer? A ordem de Mateus 28 não foi somente para os discípulos ou apóstolos daquele tempo. É para todo cristão. Hoje nós criamos essas desculpas, dizemos: eu sou um músico, então eu já toco na igreja. Eu sou o diácono, eu fico na porta. Eu sou o pastor, eu prego. Nós podemos ter qualquer ocupação na casa de Deus, mas se não fazemos discípulos, se não ganhamos almas e discipulamos, nós não estamos vivendo o propósito de Deus ainda. Então pense nessa questão das desculpas que você pode dar quanto a esse assunto sumamente relevante. Número 6. Deus colocou em sua vida, neste momento, alguém que você pode começar a transformar em discípulo de Jesus Cristo? Quem? Tem pessoas que nunca vão ter acesso e você vai ter. Tem pessoas que você nunca vai ter acesso e eu vou ter. Essas pessoas são pessoas que Deus colocou para você influenciá-las, discipulá-las, ensinar o caminho do Senhor. Você está fazendo isso? Responda essas perguntas com muita responsabilidade. Número 7, a penúltima. Que pessoa Deus colocou em sua vida como seu parceiro para fazer discípulos? Outro ponto importante é que nós não fazemos discípulos sozinhos. Primeiro, nós temos alguém que nos discipula. Segundo, então nós discipulamos a outros. Exatamente seguindo o modelo que Paulo deixou em 2 Timóteo 2,2. Hoje nós vivemos em um mundo de cristãos que não prestam contas, não são submissos a seus pastores, principalmente com esse movimento e a globalização, a imigração. Então tem pessoas que saem de um lugar e migram para outro, não prestam contas à sua igreja local, nem aonde elas estão e nem de onde elas vieram, e começam a viver sozinhos. Não é assim que Jesus ensinou. Se somos discípulos de Jesus, estaremos submissos, estaremos prestando contas a um grupo de irmãos, a líderes locais, e isso fará de nós discípulos eficazes. A última pergunta aqui, a última observação: passe algum tempo orando para que Deus transforme você num discipulador comprometido e eficiente. A pergunta é: você ora? Ok, se você ora, você faz esse tipo de oração? Se não, comece a fazer. Senhor, eu quero ser um discipulador comprometido e eficiente. Confesse quaisquer sentimentos de inadequação e de insegurança. Peça ao Senhor que capacite você para o ministério para o qual Ele o está chamando. Peça-lhe que o conduza às pessoas certas com quem você deve trabalhar em parceria e as pessoas certas a serem discipuladas. Olha, se você ama Jesus e se compromete em responder essas perguntas com muita responsabilidade, eu tenho certeza que o Espírito Santo estará trabalhando no seu coração para fazer de você um discípulo e um discipulador.
Que Deus te abençoe com este vídeo, com esta reflexão. Lembre-se de responder cada uma dessas perguntas e, se você desejar, estamos à sua disposição para estar interagindo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.